11 horas e 8 minutos. Ok, minha gente, voltando. E eu preciso passar sobre os preços de hoje da Drogaria Original. Hoje é sexta-feira, tem ofertas aí. Todos os dias ofertas na Original Drogaria. E hoje é sexta-feira, é a saúde bucal. Então vamos lá. Enxaguante bucal, Periogard, 250 ml, R$ 22,49. O kit Colgate, que é o enxaguante e a pasta de dente também tem uma escova, R$ 18,99. Creme dental Colgate, R$ 6,45, é o Advance. Fio dental Colgate, até com sabor, né? Aumenta, R$ 11,79. Creme dental Colgate White Carvão, a base de carvão, 70 gramas, R$ 6,89. Enxaguante bucal, o Plax, com também o Fresh, né? Aquele que vem com sabor menta, R$ 12,99. Escova dental Colgate Classic, a comum, R$ 9,99. Escova dental Colgate, a Slim, aliás eu tenho essa, muito boa, R$ 19,99. Escova dental Colgate, a Zig, com carvão ativado, embalagem com duas escovas, R$ 8,99. E a escova dental Colgate, a Smile, R$ 24,99. Original Drogaria, ofertas somente hoje em 4 lojas da Original Drogaria. Bom Sucesso, Vargem Grande, Alto e Várzea. Bom Sucesso, Vargem Grande, Alto e Várzea. O pessoal está debatendo pra caramba aqui no Facebook. Marcos Habib mandando um abraço para vocês dois. Um abraço pro Habib. Obrigado, Habib. Grande Marcos Habib. Para Quincas também, né? Agora é parceiro. O Quincas também está com a gente aqui. Quincas, já vou entrar no assunto que você falou aí. Mas o assunto agora é a água. A gente falou aqui, a gente vem falando, e esse assunto não termina, porque vai dia, volta dia, vai dia, volta dia. A gente não tem nunca respostas da empresa Água da Imperatriz, por mais que se pergunte, passa e-mail, liga, para ligar é uma dificuldade que não atende. Mas você... passa e-mail, eles não respondem e hoje vários bairros, Rosário, o pessoal do Rosário aqui com a gente, Rosário, Perpétuo, vários bairros da cidade sem água já há cerca de uma semana, pouco mais, pouco menos, cerca de uma semana. E o problema que antes a gente resolvia o problema da seguinte maneira: alô, SEDAI, vai faltar água? Tá faltando água, mas volta. Se bem que a gente sabia antes que ia faltar água, mas volta tal hora. Essa resposta você não tem da Águas da Imperatriz. E, Jackson, isso será um problema de dívida futura? Roberto falou isso no primeiro bloco. Será que um dia a gente vai ter que pagar uma conta enorme pela venda da água? Sem dúvida, sem dúvida. Aí existe uma questão de gestão pública que é interessante, Roberto. A questão é, eu vou privatizar a empresa porque a outra vai me atender melhor, ou eu vou alucinadamente vender essa empresa que eu preciso de dinheiro? O que houve aqui especificamente foi alucinadamente atrás de dinheiro. Eu quero dinheiro. Não me interessa quem vai assumir, se vai assumir, como é que vai ser. Eu preciso da grana, porque eu estou com problema, está chegando a eleição, eu preciso gastar dinheiro na eleição, aí faz. Aí vira isso. Porque não houve nenhum cuidado com relação ao atendimento à população. Toda vez, a diferença entre você fazer concessão, privatizar e tal, está em quem tem interesse e que interesse tem. Quando você faz porque você quer uma melhor gestão, como foi no caso das privatizações que foram feitas no Brasil, muitas delas, inclusive de estradas e tal, eu quero uma melhor gestão, eu não consigo gerenciar isso, então eu vou passar para alguém gerenciar, isso é uma coisa. Não, eu quero dinheiro a qualquer preço. Assim aconteceu no Estado todo. No Estado todo aconteceu dessa forma. Foi feita a privatização da SEDAI, que era uma briga antiga, mas que foi feito o seguinte: eu preciso de grana. O governador recebeu a grana e despejou esse dinheiro nas eleições em todos os municípios. Agora acabou, o governo do Estado está com problema, como Teresópolis também está. Não, e poderia ter sido feito. A gente tinha um problema para resolver. Essa questão tinha que ser resolvida. Embora no passado eu tentei ainda fazer com a própria SEDAI, mas infelizmente aquela audiência pública acabou sendo não acontecendo, que a Daísa fez, né? Quem lembra disso sabe, quem é daquela época sabe, né? Ele podia ter mantido a água do município e ele privatizava a distribuição. Então o município fornece a água, ele vai controlar a tarifa,
Ele vai gerir um negócio. Ia ser um grande negócio. Se ele cria uma empresa municipal de águas Uma autarquia. e faz isso, Poderia. poderia. Fez Niterói, fez assim. É a melhor coisa que poderia ter sido feita. Petrópolis fez Só que assim. ninguém discutiu isso. E o que é pior, seria importante que o Anderson, que no debate, se perguntasse aos candidatos o que pretendem fazer com essa questão da água. Porque nós ouvimos aqui o ex-prefeito dizer que ia vender água, que inclusive prendeu 6 vereadores porque queria vender água e eles não deixavam. Ele até isso fez. Né? Eu não vou entrar em mérito, né, que depois a gravação foi comprovada que foi editada, que o gravador e o computador que foi feita a matéria sumiu, acho que pegou fogo ou foi enterrado, né, porque lixo ele manda tacar fogo. Né? Ele falou aqui no programa, o povo ouvir, que inclusive ele queria vender água e até prendeu 6 vereadores por causa disso. Então era importante a gente saber o que eles vão fazer. Porque a partir de janeiro, o problema aumenta, Hélio. Que a falta de água temporária pode acontecer. Você teve um vazamento, você fechou uma redistribuição, você tem que fazer, só que tem que ser anunciado, tem que ser comunicado. Mas o pior de tudo é o seguinte, nós já estamos pagando mais caro. E a partir de janeiro dobra o preço. Porque você vai começar a pagar pelo esgoto que você ainda não tem. Embora eu costumo dizer que Teresópolis tem esgoto. Por quê? Desde a nossa época na prefeitura, toda e qualquer construção é obrigada a ter fossa e filtro. Muito bom. Então, peraí. E quem tem? Vai pagar pelo esgoto do mesmo jeito? Com quem não tem? Ou seja, existe um problemaço para resolver, né? É enorme, enorme. E eu duvido que eles vão abrir todas as ruas da cidade para fazer uma tubulação nova. Duvido. É inviável. Pode ter certeza disso. Existe um problemão para ser resolvido. O que vai acontecer, o que é? É a solução que tinha. Né? Não discuto até isso, porque não tem muita solução também, não. Né? De fazer 2 ou 3 sistemas de tratamento no rio. Vai continuar jogando lá, vai coletar lá, vai tratar lá para limpar o rio. É o que vai ser feito. Esse é um grande problema, por isso que eu volto à questão central. A escolha do prefeito é fundamental. Quem decide o atendimento médico é o prefeito. Quem decide se você vai ter água ou vai ter esgoto é o prefeito. A gente está vendo isso na prática. É verdade. Na prática. Quem decide se eu vou cair na calçada ou não é o prefeito. Então, não dá para escolher prefeito dessa maneira. A gente estava falando agora há pouco sobre o negócio de desconhecimento. Né? Diz assim, tem candidato que é desconhecido. E tem candidato que é plenamente conhecido. Aí eu me lembro, Roberto, de uma musiquinha do Dicró, que é muito interessante, eu uso nas minhas palestras às vezes, que o Dicró disse assim, eu fui candidato, não tive um voto. Nem minha mãe votou em mim. Eu conheço a música. É uma musiquinha muito interessante. Aí ele foi perguntar, minha mãe, por que você não votou em mim? Ora, se eu que te conheço, quem não te conhece e não vota, eu que te conheço, então muito menos. Ou seja, tem gente que é tão conhecida que não merecia o voto. Né? Então é preciso tomar cuidado na hora de votar. Porque não adianta. Rodoviária de Teresópolis, quem decide é o prefeito. Como é que aquilo funciona? Quem decide é o prefeito. Quem fiscaliza também, né? O prefeito. A feira também. A feirinha também. O trânsito de Teresópolis. O trânsito também. Um prefeito que se preocupa, quando acontece um assalto na Serra, ele pensa no seguinte, vai diminuir o número de turistas aqui. Eu tenho que resolver isso. Eu vou lá bater na cara do governador e vou resolver esse problema. É assim que tem que ser, porque senão você não governa a cidade. Quando a Ecominas fica fazendo obra de passar 15 dias fechando pedaço da estrada, atrapalhando a subida ou descida da serra para o turista, o prefeito tem influência sim. Claro que tem, cara. Tem. É a cidade Agora, dele. A gente fez isso. O que nós trabalhamos para sair, o pedágio acabou saindo no início do governo Jorge Mário. Só que o trabalho foi tão nosso, que o Jorge Mário assumiu em janeiro e o pedágio saiu em março. E só não saiu durante o nosso governo porque o PT achava que se saísse antes, o Faria ganhava a eleição e não o Jorge Mário. Então seguraram. Você sabe disso, nós trabalhamos fortemente contra isso. Né? E tem gente que sabe, que nunca trabalhou contra. Pelo contrário, está arriscado a se voltar, né? Voltar a ter o pedágio, porque não gosta de uma área do município e quer mais que se dane. Porque só investe na outra. É isso. É isso. Então você já porque sabe. Eles querem botar, e continua ainda a expectativa de voltar
um pedágio para a praça ali, Três Córregos. Aí, o povo tem que meu estar irmão, atento. Hélio Carracena, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um entupimento na minha casa. Está lá o encanamento entupido. Aí eu chamo um cara, aí o nego diz assim, esse cara é muito bom, hein? Vou botar lá. Aí ele vai lá, arrebenta, acaba com a minha casa. Minha casa vem ao chão. Aí daqui a pouco eu refaço, reconstruo, boto lá e tal. Aí daqui a pouco surge um outro vazamento. Aí aquele mesmo encanador idiota, que me deu um prejuízo enorme, volta na minha casa, aí eu vou contratar o cara? Não tem. É burrice, cara. É burrice. Aí quando você tem uma eleição, você tem que olhar o seguinte, cara, como é que era no tempo desse sujeito? E como é que vai ser no tempo desse sujeito? Não tem diferença. Mas como a gente vai falar ainda de eleição, vai falar ainda, né? Na realidade a gente já está dentro dela, né? Não, porque o que mata é as mentiras, rapaz. Aí eu vou dizer para você já está dentro da eleição. Então vamos falar. O que está acontecendo? E a pessoa tem que ter atento à mentira. Existe hoje uma juventude na cidade muito grande que não viveu alguns governos. Não viveu o meu governo, não viveu outros governos por aí. Só que os caras têm uma cara de pau danada. Né? Carnaval em Teresópolis. Quem é que fez carnaval em Teresópolis? Hélio, quem fez? Você que é imparcial. O grande carnaval mesmo foi você. Roberto Petro. Foi Roberto Petro. Pô, o cara não gostava de carnaval. Aí hoje disse que vai fazer carnaval. Os maiores shows da cidade, as maiores festas da cidade, né? Quem fez fui eu, na minha época. Aí o pessoal dizendo, não, porque vai fazer. Até gostava também. Isso eu não posso dizer que não gostava. Também fazia shows. Né? A gente fazia de uma qualidade diferente. É verdade. Atendia a população como um todo. Né? Quem fazia esporte na cidade? Seleção Brasileira de Futsal. Foi a melhor fase Quem veio do esporte. Aqui? Né? E todos os esportes, eliminatório do Pan-Americano. Quem é que fez? Foi na nossa época. Não gostavam de esporte, gente. Aí vai prometer para a população, para a garotada hoje, que vai fazer isso. Está de brincadeira. Aí é o que está se fazendo hoje. Ajudando a fazer festa com churrasco e indo para se mostrar acessível ao jovem e querer enganar esse povo. Então você que é jovem, que gosta disso, que precisa disso, porque na verdade o jovem teresópolitano hoje, Jacques, não tem o que fazer. Ele pega o final de semana e vai fazer o quê? Não tem, vai encher o pote, não tem jeito. Agora, né? Não tem atividade. Pesquise. Procura saber. Né? Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para o avô, como é que foi? Qual foi a melhor fase da cidade? Quem é que fez Natal em Teresópolis? Quem é que fez Carnaval em Teresópolis? É isso mesmo? Porque tem que está dizendo que fez tudo. Tem um aí que diz que é rei do asfalto. Tem muita gente. Eu não sei se de repente é erro de diagramação e não é asfalto. É outra coisa. Mas eu fiz 10 mil vezes mais asfalto do que eles. Só que eu não quero ser rei de nada. Eu não quero ser rei de nada. Campanha é fundamental. Aliás, eu tenho 3 perguntas aqui que chegaram, o pessoal participando. Uma para você, perguntando por que você nunca mais foi candidato, e 2 para o... Agora, essas 2 aqui eu vou deixar para os 2 responderem, mas foi para o Jackson. Senhor Jackson, essa eleição em Teresópolis ganha quem tem mais votos ou quem tem menos votos? Quem tem menos rejeição, perdão. Essa eleição em Teresópolis ganha quem tem mais votos ou quem tem menos rejeição? Só que não me mandaram o nome da pessoa aqui, mas foi pergunta de casa. A questão de rejeição é o seguinte, o eleitor... Roberto, entra nela. O eleitor, ele toma... Nós, eleitores, eu não gosto de falar eleitor porque eu sou eleitor e penso da mesma maneira, e você é eleitor. Nós participamos, nós só temos mais informação porque vivemos desse troço da política. Mas a rejeição é o eleitor diz assim, eu não quero votar nesse cara. Aí ele vai escolher em quem ele vai votar. Quando ele decide que não vai votar, que ele apresenta a rejeição, ele vai escolher alguém. Se ele não achar alguém, ele vai para o voto branco, para o voto nulo e muitas vezes para a abstenção. O que a gente tem visto no Brasil ultimamente? Um crescimento grande de votos brancos, nulos e de abstenção. Porque o povo... ele resolve o seguinte, nesse eu não voto de jeito nenhum. E os que estão aí não me dizem nada. Então a campanha ela serve para que esses que não são rejeitados tenham a oportunidade de se fazer conhecidos positivamente.
Esse é o segredo. Se a minha rejeição é pouca e eu sou pouco conhecido, então eu tenho que pegar essa pouca rejeição que eu tenho e transformar isso em voto. Fazer com que as pessoas conheçam o meu lado positivo. Campanha é feita assim. E o eleitor consegue entender. Existe um livro do Saramago que é muito interessante, né? Que conta a história de uma comunidade inteira, da capital de um país, né? Que resolveu toda ela votar em branco. É uma história fantástica. O que aconteceu ali? E o poder começou a se questionar, o que havia, o que não havia. Babá. Não, por que votou em branco? Porque eu não achei ninguém para votar. Tá certo? Então, o que elege é o voto, não é a rejeição. Quem elege é o voto. O sujeito é eleito porque teve voto. Eu, quando rejeito alguém, eu não quero aquele cara. É porque o outro que eu poderia querer não se apresentou devidamente. Ele errou na campanha. Ele errou no momento de se apresentar ao eleitor. Campanha eleitoral é campanha de comunicação. Ganha eleição quem convence o maior número de eleitores. Então, o trabalho do candidato é convencer o eleitor. E é convencer o eleitor o seguinte: eu sou a melhor pessoa para fazer aquilo que você precisa fazer na sua cidade. Embarcando na tua... Não sem querer atrapalhar. Não, é né? teu. Mas embarcando no que você está falando, né? Aí eu falo para você, eleitor. Né? Quando você não tem rejeição a alguém e não encontrou ninguém, não vota em branco, não vota nulo. Não falte. Busque uma opção, tenta buscar informação sobre o outro. Porque cada vez que você vota nulo, você se abstém, você acaba elegendo o cara que você rejeitou. É verdade. E esse é o grande problema. A gente está vendo essa eleição, uma eleição hoje que se aproxima, né, e que está se apresentando polarizada. Então, mas eu não gosto do fulano, eu não conheço o Beltrano. O voto passa a ser o chamado voto útil. Tem que interceder e se justificar em relação ao futuro dos seus filhos. Ontem eu estava num lugar, a hora que eu encostei o carro, estava tendo uma passeata, uma campanha, encostei o carro, aí estou vendo um cara falando assim: eu não vou votar, eu prefiro pagar, eu não sei o quê, papapá. Aí eu falei: porra, posso falar contigo? Faz isso não. Esquece até meu candidato. Não precisa votar nele, não. Mas escolhe alguém, cara. Porque nunca vieram aqui. Você está falando desse governo, você está falando do candidato. Tem gente que está vindo candidato agora, que nunca veio aqui, porque não precisou vir aqui. O que justifica, né, o Hélio, que não é candidato, se ele não fosse na imprensa, a visitar um determinado bairro. O Hélio nunca veio aqui, mas não tinha o que fazer aqui. Hoje ele se propõe a tratar da cidade, ele está vindo conhecer, está vindo apresentar a sua proposta. Então não deixe de votar em alguém. Agora, Roberto, faça a sua escolha. Vou na tua linha, porque é uma linha lógica. Ora, se eu não quero o Jackson de jeito nenhum como prefeito, o que eu tenho que fazer para ele não ser prefeito? Eu tenho que ter um candidato. Porque se eu não tiver nenhum, o Jackson fica com o meu voto. Lógico. Porque no Brasil, o voto branco nulo e abstenção não conta como voto válido. Então você passa a ter Eu vejo muito interessante o seguinte: termina a eleição, o cara diz assim: sujeito se elegeu governador com 50% dos votos válidos. Porque se você contar todo o número de eleitores que foram à urna, você vai ver que ele teve bem menos do que ele estava imaginando. Você é uma leitura. Tem muito mais gente que não queria ele do que gente que queria. Aí você pergunta o seguinte: quem é que ganhou a eleição? Ganhou a eleição o cara que ninguém queria. Porque um monte de gente resolveu não votar ninguém. Então, e se você pegar o resultado das eleições em qualquer lugar, em Teresópolis não é diferente. Você vai encontrar muitas vezes isso. Você diz assim: puxa vida, o prefeito dessa cidade, ele foi escolhido por 30% da cidade. Ainda mais que aqui não tem segundo turno. Não tem segundo turno. É pior ainda. O que muita gente nem sabe, tá? Ainda me perguntam aí pela rua, me perguntam pela rua, tem segundo turno esse ano? Esse ano. Nunca teve. Não, as pessoas perguntam aqui assim, na rodoviária, na semana passada, um senhor veio me procurar, porque me conhece aí de escrever em jornal e tal. Aí ele disse assim:
me perguntou, eu disse, cara, numa boa, aqui só tem um nome. Aí ele diz assim, não, eu até concordo com o senhor, mas eu vou votar no ex-prefeito no primeiro turno, no segundo turno, disse, amigo, então você vai ter que procurar um outro lugar para você votar. É isso mesmo. Porque aqui não tem segundo turno. Ah, mas o ex-prefeito me disse que tem segundo turno. Você não tem segundo turno, cara. Quem é que te disse isso? Não existe segundo turno aqui. É um jogo de mentira. É o jogo da informação. Você engana o sujeito. Né? Assim, isso é geral no país inteiro. Né? No país inteiro. Tanto é que o partido... Eu hoje criaria um partido, que seria o partido mais forte do Brasil, e eu não vou... Se eu disser a sigla, vai ter nego que vai ficar bravo, mas eu criaria o PP, que é o partido do Pinóquio. Né? Porque diz assim, cara, o que tem de gente que conta história, você parece que o cara nasceu ontem. O cara chega, você está vendo o sujeito na campanha, você, cara, mas onde é que você estava? Entendeu? Aí o cara assim, eu asfaltei tudo, eu fiz tudo, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo. O que é ruim? Não fui eu que fiz, eu não fiz nada ruim, só fiz coisa boa. Cara, que história é essa? Todo mundo sabe, eu asfaltei Tereza Luiz Meirelles, fez Beldom, até o Dorvalino. Olha só. O cara vai lá e diz que foi ele que fez. E tem gente que ainda briga, acredita. Acredita. Então, não acredita muito no que eles falam, não. Pergunta para os mais antigos, para quem vivenciou aquele momento. Porque, olha só, é a campanha do Pinóquio. Né? Antigamente, se tivesse vivo aqui aquele jornalista nosso, amigo nosso, puxa vida, que os 2 filhos trabalham ainda hoje na imprensa. Esqueci, subiu o nome dele. Gilberto Passos. Ele vai lá, é a hora do Trinóquio, não é do Pinóquio, não. Aqui, pergunta para vocês, você, de certa maneira, vocês já até responderam essa pergunta. A eleição em Teresópolis já está decidida ou fica para o final, na sua opinião? Eleição só é decidida no dia, em qualquer lugar do mundo, porque nós, eleitores, só decidimos no dia. Não adianta. Por isso é que surpreende. Tem gente que diz assim, na eleição de 2018, teve um cara, para ser candidato a governador, 15 dias antes ele tinha 1%. Quero o vídeo. Você pode conferir aí no Google. Isso. 15 dias antes ele tinha 1%. Chegou no dia da eleição, ele foi para o segundo turno com mais de 50, com mais de 40, e chegou no segundo turno e ganhou do Eduardo Paes. Ou seja, a eleição é decidida no dia. Agora, sabe quem decide a eleição? É a pessoa que está me perguntando. Ela é que decide. Ela que decide. Se ela hoje disser assim, não, porque tem uma história, Roberto, que contam muito e que não é verdade, mas as pessoas insistem nisso, as pessoas gostam de votar em quem vai ganhar. Isso é mentira. Não existe comprovação disso em lugar nenhum. A pessoa quer votar naquelas pessoas que elas acreditam. E o voto é silencioso, principalmente em lugares onde você tem candidatos violentos, como acontece na Baixada. Você faz uma pesquisa na rua, o cara não diz. É verdade. Ele não diz. Ele foge do assunto, porque ele tem medo de dizer. Mas na hora ele vota, porque o voto é secreto. Então a eleição é no dia, cara. Se você pegar a pesquisa hoje e disser assim, esse fulano está na frente, esse fulano está... Não vai por isso, não. Acho que o Petro é um exemplo disso. E outra coisa... A sua eleição foi decidida nos últimos dias. Foi. Acho que você é um exemplo disso. E outra coisa, Hélio, o voto é secreto. Não tem como você saber se você votou em A, B ou C. Isso não existe. Não tem como saber. A não ser que só uma pessoa tivesse ido votar naquele dia, que foi você, e todo mundo faltou. Aí vai saber que foi você que votou. Porque tem candidato aí ameaçando. Tem gente que vai na feirinha e fala, olha só, eu sei onde é que vocês vão votar. Se não aparecer seu voto lá, eu vou voltar e o dia que eu for aqui, eu vou te tirar a barraca. Funcionário público. Tem gente indo lá no funcionário público e fala assim, se não votar, eu sei que você não votou, você vai ver o que vai acontecer contigo. Então, não existe isso. Não existe isso. O voto ele é pessoal, secreto, e é com a sua consciência. E tenha consciência de que você está votando, não é pelo que você ganhou, sabe? Você está votando pelo que você pode ter e pelo aquilo que você não vai perder. Porque, infelizmente, hoje em dia, pouca gente traz alguma coisa de bom. Tira aquilo que você tem. Olha, eu tenho perguntas aqui. Vamos lá. A gente só tem mais meia hora. Tinha uma para mim aí que você falou? Tem. Por que você nunca foi candidato? Olha só, eu fui candidato. Essa eu pergunto também. Aliás, Alice, muito obrigado pela pergunta. Eu fui candidato e eu respondi um processo
me denunciaram na época, porque quando eu fui prefeito, eu continuei dando aula na FES. Né? Só que antes de eu dar aula na FES, eu fui chefe do setor lá de controle e avaliação. E existia um acordo lá que se acumulava, depois de tanto tempo no trabalho, naquela posição que você ocupava, se você deixasse de ocupar, acumulava. Era uma gratificação de R$600. Isso quando saí para ser prefeito, continuei dando aula e ficou isso. E depois que eu briguei com a FES, briguei por causa da questão do hospital, enfim, das questões que eles queriam que a prefeitura fizesse mais do que ela podia fazer. E naquela época o hospital era tão bom que atendia o povo teresópolitano e quase 50% do atendimento era para Magé, Guapimirim, São José, enfim, para a região toda. Teve aquele problema todo, trouxeram ônibus da Baixada para fazer uma passeata em Teresópolis contra mim. E aí eu preferi sair da FES e pedir demissão. E aí alguém denunciou que eu era prefeito e diretor do hospital, coisa que eu não era. Tanto é que até o cargo que eu ocupava, que não era direção, foi extinto. Quando eu saí, mudou o regimento do hospital. E eu respondi um processo nesse sentido e, pasmem, apesar de eu ser absolvido em primeira instância, eu fui condenado em segunda instância. E na segunda instância que eu fui condenado, houve uma falha no recurso, enfim, entraram com o recurso errado e eu fiquei condenado. E recebi essa condenação de improbidade, sem dano ao erário, sem ter que devolver um centavo, porque não teve roubo, não teve desvio, não teve nada. Enfim, eu fui condenado porque eu trabalhei. E isso gerou uma possível impossibilidade de candidatura. Na eleição que eu vim candidato, eu entrei com recurso, porque já que não existia dano ao erário, não tem por que se dizer em falar em improbidade. Foi um erro jurídico. E aí foi liberado, naquela campanha que veio o Vinícius, o Luiz Ribeiro e eu fui liberado da minha campanha na quinta-feira, véspera da eleição. Foi isso mesmo, Então eu tive 2 dias de campanha, eu não pude fazer campanha. E assim mesmo eu fiz 13 mil votos, e o Vinícius ganhou por 22 votos na frente do Luiz Ribeiro, acho que foi 22 mil alguma coisa, o Luiz Ribeiro 22 mil também. Eu fiz 13 mil votos com 2 dias de campanha. Eu queria vir agora, né? E até porque hoje já é muito mais clara essa lei, eu poderia vir agora. Só que passava mais uma vez por essa fofocaiada toda e a possibilidade de dividir mais, né? E a cidade cair em mãos erradas. Eu quero provar o meu amor por Teresópolis. Eu prefiro não vir candidato, eu não preciso ser prefeito. Eu quero o bem da minha cidade. Eu vivo aqui, eu moro aqui. Então, para dividir e jogar no colo de alguém que possa enterrar mais Teresópolis do que já está, chega o que Vinícius fez, eu preferi não vir candidato, escolhi um candidato que abraçou as promessas, né? Abraçou as ideias que a gente tem para levantar a nossa cidade. E estou nisso. Pergunta aí para vocês, né? Teresópolis está assistindo, aliás, chegou aqui, estão informando aqui que o programa vai ser reprisado durante o final de semana, sábado e domingo. Eles vão reprisar aqui o programa. Que bom, hein? Eu preciso do Jackson. O prestígio seu. Não, a semana que eu vim não reprisou toda, não. Nem de um nem de outro, prestígio é meu. É isso mesmo. Teresópolis está assistindo o horário eleitoral de Friburgo, Pedro. Já tem até debate de quem você votaria em Friburgo. Aí pergunta para vocês, essa situação de não ter horário eleitoral de Teresópolis prejudica a eleição, Jackson? Muito, prejudica muito. O ideal é que todo lugar que você tivesse televisão, mesmo local, você tivesse debate na televisão local, você tivesse participação de programa eleitoral, porque é um troço que não tem cabimento. E aí fica uma coisa aqui, só para colocar no debate. A lei eleitoral, ela é hipócrita, porque ela fala em isonomia. Ela insiste nisso. Todos os candidatos têm que ter as mesmas condições de candidatura e disputa. Isso nunca foi verdade e não é verdade hoje. Não é verdade. Tanto é que o fundo eleitoral, principalmente, representa isso como ninguém. Como ninguém. Eu estava vendo, acho que uma notícia do Diário sobre a distribuição de fundo eleitoral, você vê que é totalmente desigual e totalmente irracional. Quem decide para onde vai o dinheiro que é meu, que é seu, é o presidente do partido, e que não é eleito.
porque o presidente do partido toma aquele troço na mão grande. Então, primeira coisa é isso. Mas respondendo à pergunta, deveria ter. Eu acho que o Diário de Teresópolis poderia promover um debate com esses candidatos Vai todos. promover, né? Isso seria muito bom, para que no debate, o debate tem uma vantagem, gente, é o confronto direto, é olho no olho. Essas perguntas que eu falo que deveriam que são picantes, às vezes, o cara tem que olhar na cara do outro e falar. O cara tem que ter cara de pau para chegar no debate, na frente de quem ele está agredindo e tal, e mentir as coisas que ele está dizendo, falar as coisas que ele está dizendo. A gente está vendo isso. O debate é fundamental, porque é o confronto entre os candidatos. E como um processo é de escolha, eu tenho que escolher um entre eles, melhor que eles me digam quem é o melhor, se confrontando um com o outro. Nós temos aqui hoje o SBT eu não sei, mas a InterTV passa Friburgo. A Band passa Barra Mansa. Barra Mansa. A Band passa Barra Mansa. O SBT que eu não sei de onde está passando, realmente eu não sei. Mas, e hoje nós teríamos tecnologia para transmitir aqui. Tem. Nós teríamos, e a InterTV ela também poderia fazer também os candidatos de Teresópolis. Poderia, só direcionar o Mas, Hélio, que se fizesse até com convênio. Por que não o debate da TV Diário, né, ou de qualquer televisão de Teresópolis, não pudesse ser reproduzido por eles? Também, a InterTV não quer trazer a estrutura dela para fazer aqui? Onde tem uma TV local, que se fizesse o debate e as TVs regionais que atendessem aquela região dessa Porque forma. senão fica essa coisa maluca. Eu ligo Que a minha seja televisão, horário alternativo. fica uma coisa maluca que eu ligo a minha televisão e aí eu estou vendo candidato de outros municípios, que não tem nada a ver comigo. SBT é Friburgo também, está transmitindo Friburgo. E atrapalha mais ainda, tá? Porque tem gente que não sabe nem quem é quem. Agora, atrapalha. os próprios candidatos, eles poderiam, entre eles, terem resolvido isso. Claro. Nós queremos o debate aqui. Isso. Nós queremos Concordo. participar, queremos a televisão. O debate não, que a OAB Programa de televisão. A OAB vai fazer o debate e a gente vai transmitir. Nós queremos também ter o nosso horário eleitoral aqui em Teresópolis. Não tem razão para não ter. Mas os próprios candidatos não fizeram. Olha só, eu vou a gente tem um intervalo, rapidinho intervalo. Eu quero saber, que o final já está caminhando para o final. Qual era a pergunta para mim? Hã? Você falou que tinha uma pergunta para mim, qual era? Não, era essa, porque você nunca foi candidato. Ah, tá, eu já respondi. Nunca mais foi candidato. E, aliás, a tua rejeição seria muito pequena, né? Eu acho que não. Todo mundo que já exerceu o cargo tem alguma rejeição. Não, mas aí Isso é normal. seria Mas em bem relação seria bem pequena, graças a Pelo Deus. que a gente vê na rua, eu acho que seria bem pequena. Vamos para o comercial, a gente volta rapidinho. E eu quero perguntar ao Jackson e também ao Alberto qual é essa história do fenômeno Pablo Marçal. Não quero fugir disso. Eles não querem, não, mas eu vou perguntar. Vamos embora. Vamos para o comercial, a gente volta já.